técnico em paisagismo, trabalho nessa área há praticamente 20 anos e hoje nós vamos conversar um pouco sobre as plantas que perdem folhas, que amarelam, que murcham. Na natureza tudo tem seu ciclo, desde a semente até a planta, quando ela começa a florescer, ela dá seus frutos, suas flores, depois ela morre e torna adubo novamente. Então é um ciclo perfeito, é um ciclo muito correto. Plantas de sombra nascem em ambientes sombreados, plantas de sol procuram a luz, nascem em ambientes que têm mais luz. Então é o equilíbrio da natureza. Só que o homem, cada dia ficou mais longe da natureza. E nós fomos buscar a natureza. De que maneira? Trazendo as plantas para dentro de casa. Aí começaram os problemas. Platyphilium wallacei, nada mais do que o nosso famosíssimo e conhecido lírio da paz. Uma planta muito usada em ambientes internos por ter flores brancas, né? Que na realidade são essas daqui, viu gente? Essas folhas maiores brancas aqui nada mais são do que inflorescência. É um artifício que a planta usa para atrair polinizador e passa a ter um valor ornamental muito bom para nós. Bom, é uma planta muito usada porque ela é de meia sombra, vai para ambientes internos e nada mais alegre do que flores, né? E o que acontece? Algumas vezes você vê folhas amarelas, folhas secas. Não confundir com renovação foliar. O que é uma renovação foliar? Flores novas vão nascendo, essas flores verdes mais claras. E as folhas mais amarelas, mais antigas, elas vão murchando e vão caindo. Então isso é uma renovação, isso é um ciclo natural, tá? O que não pode acontecer é ela inteira ficar amarela, ela inteira murchar ou ela inteira secar. Aí, claro, é um problema. E antes que isso ocorra, quando você começar a perceber alguns indícios disso, a gente pode corrigir. De que maneira? No lírio, tem dois problemas que ocorrem com ele. O primeiro é luz, tá? Se ele ficar exposto à luz, ao sol direto, ele vai morrer, porque é uma planta de meia sombra, como nós dissemos. E o segundo é água. O lírio tem que ser molhado constantemente. Colocou a mão no substrato, colocou um dedo no substrato, percebeu que ele está seco, trate de molhar, que o lírio gosta de água. A rega é praticamente o item mais importante nas plantas. Sem uma hidratação adequada, a planta nenhuma fica bonita. E nós vamos estar falando agora da begônia, Begonia rex. Existem várias variedades de begônia, essa é chamada Begonia rex. A begônia, se não tiver água, ela começa as flores murchar, cair. O que você faz num caso desse? Existem vários tipos de irrigação, vários tipos de rega. Tem aquela do regador normal, com a mangueira, tem com pulverizador, né? Esse nosso amiguinho aqui que você pulveriza, principalmente orquídeas, samambaias gostam de tomar esse banho nas folhas, né? Agora na begônia tem uma técnica diferente, é a irrigação por imersão. O que seria isso? Água. Você coloca o vaso de begônia, deixa ele absorver um pouco d'água, né? E deixa ali por meia hora, 40 minutos. O que vai acontecer? Se ele estiver seco, ele vai agregar essa água. Então ela vai ficar saturada de água. Depois que passar uns 40 minutos, você tira, deixa escorrer, pode colocar novamente dentro de casa. Esse é o melhor sistema para begônia. Mais um detalhe, se eu precisar podar uma folha da begônia, eu não preciso usar a nossa multiuso tesourinha, tá? Você pode fazer com a poda beliscão. O que é a poda beliscão? Você pega esta ferramenta aqui, seu polegar e seu indicador, e dá um beliscão nela. Você tirou a folha. Tranquilo, gente? Depois de uma longa estiagem, quando a chuva vem, você percebe as folhas, as flores, como elas agradecem. Elas ficam mais brilhantes, mais vistosas. É como se ela agradecesse a dádiva recebida dos céus. A natureza é pródiga em suprir a necessidade ideal da planta. Não há problema algum chover em abundância, pois o vaso, estando com a sua drenagem correta, a água em excesso escoa pelo furo. Bromélias, samambaias, inclusive plantas que estão muito na moda, creio eu que nunca saíram, né? Porque lembro-me da minha avó nas varandas,
cultivava muitas samambaias. São plantas que podem ser cultivadas na meia sombra, mas pode também ir por quintal, desde que eles tenham um abrigo. No caso dessas samambaias, elas estão abrigadas por uma primavera. Claro que a melhor rega, a melhor hidratação para as plantas ocorre nas chuvas, né? A natureza sabe a temperatura e a dosagem certa para molhar as plantas. Quando nós não temos esse recurso, no caso de plantas internas, devemos regar com mangueira, regador, um balde, o sistema de imersão, como foi dito, mas sempre abundantemente. Sempre é melhor você pecar pelo excesso do que pela falta. As plantas agradecem. Ser vivo precisa de algumas coisas básicas. No caso das nossas amigas plantas, que é o tema de hoje, elas precisam de água e luz. O que ocorre? As quantidades às vezes alteram com a necessidade. Isso quer dizer o quê? Uma planta precisa de mais e outra precisa de menos. Não vamos falar ao extremo de uma suculenta e uma planta aquática. Todo mundo sabe que a suculenta, uma cactácea, ela precisa de menos água do que uma planta aquática, não é isso? Mas acontece que às vezes no mesmo ambiente, na mesma varanda, um lugar um pouco mais sombreado, que você tem a venca, e um lugar um pouco mais de luz, onde você tem o aspargo. Os dois necessitam de quantidades diferentes de água. O aspargo praticamente não precisa de água. Se você molhar ele uma vez por semana, pequena quantidade, está mais que bom. Agora a venca precisa de doses generosas. A venca, se você não molhar ela, se não dar um banho, ela vai definhando, vai morrendo. Ah, por que minha venca está ficando com folhas secas? Provavelmente seja isso, gente, falta de água. Então, assim, tem que ficar atento para isso. Plantas diferentes, quantidades diferentes de água. Vamos estar falando de luz. Luz tem uma regrinha muito básica, gente. Por exemplo, se você tem uma janela na face leste ou face norte, é normal que ela receba uma incidência maior de luz. Então você pode ter as plantas um pouquinho mais afastadas. Gente, como nós estamos gravando aqui na natureza, tem uma cigarra aqui dando o ar da graça aí, fazendo um certo zunido aqui, né? Espero que vocês desconsiderem isso. Bom, voltando. Face leste e face norte, as plantas podem estar um pouquinho mais longe da janela. Face oeste ou face sul, elas têm que estar mais próximas, porque nós temos menor incidência de luz. Nunca aproximar a planta muito próximo do vidro. O problema da refração do vidro forma uma lente de aumento que pode estar queimando as plantas, tá bom? Vamos ver mais ou menos por ordem. A cigarra parou. Vamos ver mais ou menos por ordem. Dipradênia, ela pode estar pegando um pouco mais de luz, tá? Ela pode ser mais próxima da janela, mais próxima da varanda, num lugar que bata até o sol de vez em quando. Não pode ser muito sol, mas ela aguenta, ela suporta tanto o sol como meia sombra. Depois temos o antúrio. Olha o antúrio. O antúrio também é um coringa, flores belíssimas. Ele vai tanto no sol como na sombra. Não pode ter uma incidência mais de 2, 3 horas de sol que ele sente. Ele começa a queimar. A venca, como já dissemos, né? Essa nossa samambaia é maravilhosa, tá bom? Tem até uma outra aqui um pouco maior. Então a venca também. Ela cada vez, essas plantas, cada vez ela vai ficando um pouco mais da janela, tá bom? Então dá para você ter plantas no espaço que você quiser. E por último temos as nossas Phalaenopsis, as orquídeas maravilhosas. Agora, se o lugar que eu tenho, se o lugar, o meu escritório, é minha casa, não bate luz suficiente, a luz é bem pouca, eu fico preocupado se as plantas vão. Você tem uma planta que chama Zamioculca zamiofolia, que nós vamos mostrar assim. Usando a versatilidade das plantas, nós temos praticamente aqui um exemplar que suporta uma sombra bem acentuada, que é a Zamioculca zamiofolia, a famosa ZZ. É uma planta que ela vem da África do Sul e ela nasce naturalmente em cavernas. As cavernas onde tem pouquíssima luz e ela se adapta bem. Aqui nesse canto é muito escuro. Nós estamos falando de um canto face sul, muito escuro, que bate pouca luz.
A varanda praticamente está a 2 metros daqui a luz natural e ela vai muito bem. Essa aqui é a nossa amiga Zamioculca zamiofolia. Uma outra planta muito bonita, muito apreciada, que você pode colocar em ambientes externos, ela vai muito bem, muito resistente, é o nosso pacová. Uma folhagem lindíssima que se adapta bem em ambientes sombreados. Aqui no caso ele está na natureza, ele está debaixo de uma árvore de pitanga, onde ele encontrou o local ideal para ele crescer e ficar cada dia mais belo. Pacová em ambientes internos. Este é o guaimbê, uma das espécies desta folhagem tão bonita, para ambientes internos. Outra coisa que as pessoas acabam não prestando atenção é proporcionalidade. O que é isso? Você tem que prestar atenção no tamanho da flor, da planta, né? E o tamanho do vaso. Muitas vezes uma planta como essa aqui, ela está sozinha no meio do vaso, ela não se desenvolve bem. Por quê? Ela fica muita área para ela absorver os nutrientes, fica muita área para você regar e acaba o que precisa, que é a planta receber os nutrientes, acaba não acontecendo. Então o ideal é ter proporcionalidade entre a planta e o vaso. E agora nós vamos mostrar para vocês como que se faz o plantio. Plantio. Peguei o meu vasinho, o vasinho tem que ter o furo, tá? É muito importante observar. Já peguei vários vasos que não tem furo. Aí a planta morre, apodrece a raiz, né, gente? Argila expandida, tá? É argila feita em bolinhas e depois ela vai pro forno e fica assim, nós chamamos de argila expandida. Ela normalmente quando você molha, ela solta um barro, né? Ela solta uma água suja. Então é bom lavar antes, tá? Lava antes de você plantar, porque daí não fica escorrendo aquela água suja. Manta de poliéster, a manta bidim. Para que serve a manta bidim, gente? Você coloca ela em cima da argila, aí você não perde nutrientes, não perde terra, tá bom? Você colocou a manta de poliéster em cima da argila, vai fazer a drenagem tranquilo, tá? Agora nós vamos tirar a nossa planta, né? Coloca um pouco de terra. Essa terra aqui nada mais é do que substrato feito já na composteira, tá? Então essa terra já tem quantidade de adubo, já está tudo certinho, é bem permeável. Eu faço um berço antes de plantar, faço o berço aqui. Agora tiro minha planta com cuidado, tá? Acondiciono ela, né? E completo com terra. Você não pode colocar mais terra do que o necessário, porque senão quando você for molhar, o que acontece? Vaza. E também não é para apertar muito não é para socar, você só dá um leve aperto para ela se fixar, tá, gente? E tá plantado o vaso, você mantém mais ou menos uns 2 dedos da borda e depois regar abundantemente. Regou, tá escoando, quer dizer que tá certa a minha drenagem. Olha lá, tá escoando, quer dizer que tá certo. Agora é curtir sua planta dentro de casa. Outro item também importante na hora de regar é o material do vaso. Diferentes materiais absorvem água de diferentes maneiras. O ideal para os vasos é o de barro. Eu sempre falo isso, se você plantar qualquer muda num vaso de barro, ela vai melhor. Só que o vaso de barro, principalmente quando é novo, ele absorve muita água. Então é ideal quando você for plantar num vaso de barro, deixe ele uns 2 dias submerso. Pega no tanque, né? Põe aquele tampão do tanque, coloca o vaso lá dentro e ele vai absorver bastante água. Aí você pode fazer o plantio, que ele não vai desidratar a planta. Senão você pensa que você está molhando a planta e na realidade o que está acontecendo? É o vaso que está absorvendo essa água. Então a planta acaba sentindo falta, tá? O melhor é o vaso de barro, mas você tem que tomar esses cuidados, tranquilo? O outro vaso também muito recomendado é o vaso de cimento, por quê? Pela durabilidade, é um vaso que existe há anos, né? Se é um vaso que você pode repintar, você sempre tem um layout novo, é um vaso muito bom também, o do cimento. O do cimento, o que eu sempre digo é para você impermeabilizar ele por dentro.
passar uma camada asfáltica por dentro, aí você não tem o problema de você estar pintando o vaso e de repente aquela tinta descascando por excesso de umidade, porque você tem impermeabilização. Tem que pensar nisso também, né? Vaso de cerâmica, muito usado pelos antigos chineses, né? Há 3.000 anos atrás. Então é um vaso caro, né? Um vaso bonito, que ele aceita assim, de repente um acabamento diferenciado. É uma coisa muito interessante também. E tem os cachipôs. Qual que é a diferença do cachipô, gente? O cachipô ele não tem furo. Um erro muito comum que a gente costuma encontrar é a orquídea totalmente molhada. Quando você tira do vasinho, ela está encharcada. Por quê? O cachipô nada mais é do que o invólucro, tá? Então ele não tem furo. Você tem que, quando molhar a orquídea, molhar ela fora, ou por imersão, como eu já expliquei no vídeo anterior, tá? Ou você molha e depois que ela escoou, você coloca no cachipô. Não molha direto no cachipô, você vai começar a ter água estagnada aí, faz mal para as plantas. Podas de inverno, podas de julho. A renda portuguesa é um exemplo claro disso. Se você não podar, ela mesma vai abortar as folhas. Quando você poda ela no final de julho, você está poupando a planta. Então o que você tem que fazer? As plantas, no final de julho, você vai tirar todas elas. Está vendo que as folhas já estão amareladas? Ela mesma vai abortar. Você vai tirar todas as folhas, gente. Final de julho, vai podando tudo. Ó, deixa só o tipo xaxim aqui, ela não tem um substrato dela mesmo aqui, que parece um xaxim, tá? Você pode ir podando todas as folhas, ó. Ah, a planta não vai sentir. Ah, tem cliente que fala, não, você vai estragar, vai ficar feia. Não, pode podar que ela vai brotar com mais força, com mais firmeza. Você vai ter uma planta maravilhosa, tá bom? 3 podas que se faz em julho, que se faz no inverno. Tem mais, né? Mas assim, as 3 podas mais famosas é a renda portuguesa, a poda da uva e a poda da roseira. A roseira, inclusive, tem uma superstição que diz que ela tem que ser podada no dia de São João. Daí ela fica mais bonita, né? A renda portuguesa é também classificada como um tipo de samambaia, tá bom? Ela gosta de água, né? Como a gente estava falando de água, né? No vídeo passado. E de vez em quando dá um banho nela, nas folhas, tá bom? Ela agradece. Olha o que aconteceu, gente. Ela amarela tudo, ó. Se você não fez a poda de julho, nós deixamos esse daqui exatamente para esse vídeo, tá? Ó, as outras foram podadas, né? Já estão brotando. E essa daqui para mostrar no vídeo como que é feita a poda. Você pega a tesourinha, sempre esteriliza a tesourinha, passa um álcool. Agora todo mundo tem em casa o álcool gel 70, né? Passa um paninho, tal. Esterilizou, aí você pode podar a planta. Vou podar outra planta, o que eu faço? Esterilizo de novo, tá? Passo de novo o paninho aqui, para quê? Para você não transmitir uma doença. Ah, mas minha planta está saudável. Ela pode estar saudável, mas pode estar apresentando algum problema, tá? Ela pode estar com algum problema, algum fungo, alguma bactéria que a gente não perceba. Está inerte nessa planta, transmitir para outra, ela se propaga. Porque essa, de repente, tem uma imunidade maior, um pouco mais forte. Deu para entender como que é aqui, gente? A tesourinha tem um jeito certo de pegar ela, né? A guilhotina para baixo. E tem a travinha aqui da tesoura, só para vocês entenderem melhor. Travou aqui, você faz o movimento. Ah, você está fazendo com a mão ao contrário. Não, gente, que eu sou canhoto, tá? Então, ó, vai podando as folhas. Se quiser depois fazer um arranjinho com as folhas que sobraram, né? Assim que eu terminei de podar, eu devo adubar? Não, no inverno, o ideal é você preparar a adubação para o inverno. Uns 2 meses antes do inverno você faz a adubação. Durante o inverno, a planta, o que ela faz? Ela entra em dormência. A raiz desce, a seiva desce, vai para a raiz. Então a planta está num período de recuperação. Então aí eu não devo adubar. Tranquilo? Temos aqui a nossa versátil bromélia, que foi estigmatizada durante muito tempo. Achavam que ela era um criador do mosquito da dengue. E agora foi provado que não é, né? O ambiente da bromélia não é o ambiente mais propício, né, da dengue. Bom, uma planta lindíssima, planta brasileiríssima. Ela pode ser assim usada tanto na sombra, né, meia sombra, como até um pouco de sol, 2, 3 horinhas de sol, ela suporta bem. É uma planta que dá muito volume, ela é linda, é vistosa e se propaga muito facilmente. Se você cortar uma haste, deixa eu pegar uma tesourinha aqui com a minha assistente. Me
Muito obrigado. Ó, cortando uma haste dela. Tá vendo? Você coloca na terra, coloca no chassi, no substrato, ela brota. Então ela brota muito facilmente. Uma planta assim que deve ser mais aproveitada pela beleza que ela tem.